obrigada a sua presença aqui, agradecer a presença do nosso presidente VAB, Zé Armênio, que tem uma importância não só nesse processo, mas diversos outros que vêm acontecendo pela cidade. Elogiar muito a abertura da Bienal que acaba de acontecer, que tanto nos entusiasma por entrelaçar uma Bienal com mobilidade. Já tinha sido no ano passado, Arquitetura para Todos, agora inova ao trazer o tema de mobilidade para dentro de um espaço tão rico como a estética da cidade. Portanto, mobilidade também trabalha a estética, quem sabe uma parte da estética do nosso sorriso de uma cidade justa e sustentável passa por soluções mais inteligentes. E o nosso sempre secretário entusiasmado no processo de mobilidade da cidade, mobilidade de coisas e pessoas, Frederico Lucini. Então eu peço aos três que aceitaram esse bom desafio que venham dividir comigo esse pequeno espaço aqui na frente, para que a gente possa dar início ao nosso trabalho e depois coroá-lo com um debate com todos vocês que aqui vieram, que a gente agradece primeiramente. Muito obrigado. Agora eu parte. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ficar. Isso. Fica vocês dois aqui. Pode ficar. Tem mais gente do lado de cá? Seguir a orientação lá. Eu vou aqui tentar fazer uma breve exposição inicial, só para tentar colocar em que ambiente a casa está nesse momento e tentar revelar para vocês o que acontece depois que o projeto de lei chega à casa, né? Vamos lembrar que a Câmara Municipal recebeu, há não mais que 2 semanas atrás, das mãos do prefeito, o prefeito veio pessoalmente à Câmara, apresentar o projeto de lei que pretende substituir a atual lei que trata do plano diretor estratégico da cidade. Então, eu até trouxe a publicação da época da aprovação da lei 13.430, de 13 de setembro de 2002, e por que eu trouxe? Porque ela é uma publicação do Parlamento, né? Essa foi uma publicação feita pelo gabinete do vereador Nabil, e eu achei que ela ilustrava e era bastante importante a gente relatar essa distância de pouco mais de 10 anos que temos deste bonito episódio da cidade de São Paulo. Eu falo bonito porque talvez tenha sido o primeiro plano construído com participação ativa da sociedade. Podemos até discutir se ela foi grande, se ela foi pequena, se ela foi o bastante, mas na realidade foi o primeiro processo pós Estatuto da Cidade que permitiu, e, portanto eu acredito que coroa a nossa nova e recente democracia. Ele acaba por coroar um pouco daquilo que foi debatido na reforma urbana, tão debatida nos anos de 87, 88 e no processo constituinte. Então acho que tem elementos que nos entusiasmam a compreender que o processo que está em curso é um amadurecimento àquele que aconteceu em 2002. Processo que aconteceu no Executivo, eu vou começar com uma pergunta. Quem de vocês participou de pelo menos uma atividade dele? Seja as oficinas que foram realizadas nas subprefeituras, as audiências públicas de avaliação que foram realizadas mais aqui na região central, ou as audiências públicas devolutivas, que foi em número de 8 e foram realizadas regionalmente. Então, pergunto para vocês, quem participou, levanta a mão. Agora. Então, nós estamos aqui com menos de 1/3, 1/4, 1/5. Não vale funcionário. Quem é funcionário é para baixar a mão. Aí foi obrigado, aí não dá, né? Mas brincadeira da parte, isso é um pouco para mostrar que, com todo o esforço feito, ainda a nossa participação, e eu comecei por ela, porque esse esforço que a gente faz nesse momento é para ampliar a participação. Eu enxergo alguns que conosco dividiram parte dessas plateias ou espaços de participação da sociedade nas audiências públicas, mas quero lembrar a todos que ainda o tema árido de desenvolvimento urbano encanta a poucos, né? A incapacidade de enxergar nesta discussão de plano diretor algo que transforma a cidade reduz
de maneira significativa a participação da sociedade. E por isso que a gente tem insistido a cada vez mais dos nossos debates serem simples, a apresentação da cidade ser muito objetiva e a linguagem a ser utilizada também ser uma linguagem que seja um pouco mais popular, que aquele leigo que não entende das leis urbanísticas, das leis que promovem as cidades, as entendam como se entende a leitura dos jornais. Então, para começar com esse entusiasmo de acreditar que a gente pode sim, nesse momento, fazer uma diferença, e eu falo fazer uma diferença porque o projeto chegou para casa, ele chegou bem estudado. Não pode ter divergência num ponto, divergência em outro ponto, que a democracia é pródiga em nos oferecer essa oportunidade. Mas nada mais importante do que ampliar o debate. A partir do dia de hoje, nós realizaremos reuniões quinzenais. De 15 em 15 dias, teremos ambientes como esse, às vezes com mais gente, às vezes até com menos gente, debatendo temas dentro deste plano. E isso é um esforço do nosso mandato. Outros mandatos também realizarão algo muito parecido. E a gente abre esse debate depois de ter realizado um debate muito parecido com esse, que a gente trouxe três feras da nossa academia, que foram professores dos que estão aqui, né? Então a gente trouxe o Vilaça, o Cândido e o Costa. Então, alguns colegas falaram assim, mas você trouxe os girássicos àquela oportunidade. E essa era a ideia mesmo. Era trazer todos aqueles que tinham participado de uma forma ou de outra em todos os processos desde a década de 50 para contar para a gente como tinha sido aquele período. E foi exatamente isso que aconteceu no último debate que a gente fez aqui, imediatamente depois do governo anunciar o texto que era o texto prévio, não aquele que foi encaminhado a casa. Então, a gente volta, como era um combinado naquela data, depois do texto apresentado, para um segundo momento. Então, o dia de hoje é a primeira reflexão que o mandato se apresenta a fazer, escutando na nossa, e a minha e a opinião do mandato, três autoridades do assunto. Então, eu vou pedir para que o professor Carlos faça a primeira exposição, porque ele foi o primeiro que chegou, o primeiro que testou o equipamento e, portanto, aquele que com certeza terá as condições de nos ofertar muitas informações. Depois eu vou pedir para o Zé Armênio apresentar também o seu speech. Estou anunciando aqui que é algo elástico, entre 15 a 20 minutos, tendo uma tolerância de buscar um pouquinho mais caso necessário, nenhuma pressão nesse tempo, se precisar um pouquinho mais não tem problema, mas a ideia é a gente não gastar muito mais que 1h20, para depois a gente poder inverter e ter reflexões da plateia, e reflexões dos amigos que aqui vieram. Eu já enxergo ali o meu sempre ouvidor de trânsito, transporte e mobilidade, pelo menos em um período oficial, e a vida inteira oficial sempre está oficializado, então muito mas acho que é um pouco disso. Vamos para o debate, lembrando que esse esforço eu quero sugerir, eu sei que tem alunos da BET. Quem que aqui é aluno da BET Salgado? Não? E se eu contar para os alunos dela não apareceram aqui, vai tomar. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem feito um esforço de divulgar, um esforço de encantar, mas é nesse esforço de dizer que tem um debate que tem que acontecer e ele tem que se revelar em todos os ambientes da cidade. Este é um ambiente pródigo para isso, em que a casa tem um espaço adequado, pode receber as pessoas e deve, no seu limite, absoluto limite, escutar, ponderar, debater, para qualificar o resultado daquilo que vai sair daqui. É bastante interessante porque a gente faz isso na semana seguinte de sair da casa, um instrumento poderoso chamado Operação Urbana Consorciada, para um território também poderoso da cidade, batizado de Água Branca. Então, é importante a gente fazer as reflexões do que pretendemos fazer com o nosso plano diretor, imediatamente depois de ter tirado o primeiro projeto de desenvolvimento urbano aqui da casa, e essas reflexões nos darão condições de acertar mais, portanto, errar menos. Boa apresentação, bom debate e vamos às reflexões. Dá para apagar um pouquinho aqui, só para a turma ver? Reduzir luz. Só aqui da frente. Consegue reduzir luz? Reduzir a luz.
ele ajusta aí. Tá bom. Como é que chama o seu assessor ali? Aí é o Fernando. Fernando. E esse aqui? O seu Fábio. Fábio. Do lado é o Alexandre. É. O Alexandre esteve com você hoje de manhã. Isso, lá no- exatamente. De manhã, não, o dia inteiro. Bom, eu queria agradecer bastante e parabenizar a Câmara na figura do Pódice Neto pelos debates, né, são fundamentais para a gente começar a consolidar, tentar consolidar e construir juntos uma cidade mais interessante, mais planificada e mais sustentável no sentido de todos os parâmetros de sustentabilidade, né? Eu brinquei ali com, desculpa, como você chama isso? Alexandre, porque eu estou desde de manhã discutindo a cidade, né? A gente está desde de manhã num evento importante sobre PPPs urbanas e operações urbanas consorciadas, novos instrumentos, e é também um outro item que vai estar importante aqui na minha fala, na de hoje e no plano, né? Pode passar o próximo? São só 4 slides. Eu vou tentar usar aqui os meus 15 minutos sem avançar. Pode passar? São só 3 questões, né? A primeira é a seguinte: eu queria dizer de maneira bastante enfática que eu acho o plano muito bom, né? Este plano que chegou aqui, né? Eu acho que eu queria dar os parabéns ao meu colega Fernando Timero Franco, secretário, e através dele toda a equipe dele e ao prefeito, mas na verdade todo mundo, né? O Pódice Neto, assim como os outros vereadores, participou de uma sequência grande, Zé Armênio, eu, um monte de gente, tem alunos meus aqui do Mackenzie, né? Muita gente participou para chegar com este plano de um tempo tão exíguo à Câmara. Eu acho isso super relevante e merece, de uma maneira enfática, os parabéns. Eu acho que traz uma ideia de cidade interessante, um nível das intenções bastante mais interessante do que essa que a gente tem, né? Então eu queria dar esses parabéns, mas eu queria também pontuar algumas questões que eu acho que eu não diria como críticas, mas eu diria como questões para o debate. E nós temos aqui nesta casa agora pela frente alguns meses de debate e eles são bem-vindos para a gente coletivamente, eu digo a sociedade, né? Debater aquilo que saiu do Executivo com tanto carinho, com tanto zelo, né? Eu levantei aí 4 questões que eu acho que merecem um debate, alguma polemização e muito aprofundamento. Todos eles são muito caros, né, a todos nós, né? O primeiro é a respeito dos corredores de ônibus, corredores urbanos, como tem dito o nosso secretário, e dos BRTs. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. O segundo é da cidade compacta, né? O tema que me é muito caro, é quase o título do meu livro, lançado ano passado, mas eu vou falar disso também, das armadilhas disso, das intervenções grandiosas, do futuro do arco Tietê, da nossa macro-região e das mega escalas. E finalmente eu vou falar que plano é plano, implementação é implementação, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa que chega aqui, outra coisa são os próximos 10 anos, e que sai do papel e vira concretude e realidade na nossa cidade. Próximo. As 4 armadilhas que eu chamei é o seguinte: eu acho que corre-se o risco hoje de criar uma falsa, enorme expectativa a partir desses 4 temas, né? O primeiro é o seguinte: eu tenho viajado muito o Brasil, né? Eventos, palestras, debates, etc. Assim, virou um modismo BRT. Parece que virou assim a salvação do problema gigante que nós estamos enfrentando de décadas nas nossas cidades, de falta de mobilidade. O último grande coisa agora, BRT, corredor de ônibus, BRT, VLT, né? É lógico que é muito bem-vindo, né? É óbvio, sou urbanista, a gente defende isso há muito tempo. É lógico que é muito bem-vindo, do jeito que está colocado, nós alinharmos um ordenamento do território com maior densidade aos longos dos eixos de transporte, de ônibus, de metrô e de trens, né? Óbvio, né? Qualquer pessoa, acho sensata hoje, urbanista, vai defender isso. Mas vamos lembrar o seguinte, né? Se fosse a 10ª maravilha do mundo, Curitiba seria fantástico, e das capitais brasileiras, hoje Curitiba é a que maior tem índice per capita de carro. Uma cidade que já foi o modelo disso que estamos falando: corredores de ônibus, desenvolvimento
território alinhado ao plano de mobilidade. Né? Trabalho fantástico, Jaime Lerner, Jorge Wilhelm no início, Jaime Lerner depois. Mas não é, né? Isso por si só não é automático. Né? Então eu queria adverter um pouco, é pouco, mas cuidado, não vamos exagerar na expectativa e na dose, porque não é a solução, não é um santo milagreiro. E eu queria lembrar o seguinte também, estava até dando entrevista agora há pouco, mobilidade não admite solução milagrosa, né? Solução mágica. Né? Acho que uma armadilha psicanalítica. Mobilidade tem ações de curto, médio e longo prazo. Tem metrô, tem VLT, tem trens, tem rede de trens, né, a serem reativadas e modernizadas, como nós temos feito, mas dá para acelerar. Né? Tem VLT, tem BRT, tem corredor de ônibus, tem ciclovia, tem áreas melhores para os pedestres, cidades para as pessoas, as calçadas, etc, etc. Mas eu queria lembrar o seguinte, se a gente transformar isso numa panaceia, a gente corre o risco de termos uma elitização dos BRTs e dos VLTs, né, nas periferias, onde eles não vão chegar. Ou seja, a mobilidade não admite isso. A mobilidade tem que atacar tudo. Tem que melhorar muito o sistema de ônibus normal, usual, nas nossas periferias, porque os corredores não vão chegar lá. Né? Então eu queria falar, é bem-vindo, but not enough. Né? Não é suficiente. É bom, é ótimo, mas tem muito mais. Mobilidade urbana é muito mais do que isso. Né? O segundo tema, eu queria dizer o seguinte, maiores adensamentos, uma cidade mais compacta, a gente precisa aprofundar o assunto. Né? Eu sou o primeiro a defender, há décadas. Né? Como eu falei, está no meu livro. Faço uma defesa ferrenha. Porém, tem que aprofundar. Né? O que é densidade, em que lugar, o perigo de a gente generalizar isso pela cidade inteira, o perigo de a gente generalizar através de índices e indicadores nos corredores que cortam territórios bastante diferenciados da cidade. Né? Vou falar um pouquinho disso mais à frente. Das intervenções grandiosas, eu falei isso para o secretário há pouco tempo, tenho falado publicamente. Né? Eu acho que por trás do arco do futuro e do arco Tietê, e que se reflete bastante no nosso plano, tem intenções muito boas, né, de melhorar a nossa cidade, genuinamente boas, de verdade. Mas eu tenho assim, muito medo de a gente estar colocando de novo uma expectativa muito grande na transformação de áreas tão agigantadas. Né? O momento não é mais o pré-sismático. Eu discordo um pouco, né, da fala do secretário. É uma pena, mas é verdade. O momento hoje das cidades do mundo inteiro é de reativar, de reinventar a cidade que está ali. Né? Não é mais, não dá mais. Não. A cidade de hoje, as cidades contemporâneas, deste porte, com esta complexidade, elas, me parece, não admitem transformações em escala tão grandiosa. Né? Não é isso que tem acontecido no mundo. Eu tenho passado a minha vida olhando essas cidades que se reinventam. Então, assim, acho que tem muito boas intenções, mas, de novo, corre-se o risco de exagerar na expectativa pela dose. Né? E isso, de certa maneira, é ruim, porque cria uma expectativa. Né? Até porque quem está chegando, chega com muita ilusão. Né? Então, a expectativa é muito poderosa. Né? Então, eu acho que isso precisa tomar cuidado. Né? Então, é um alertinho, uma luz amarela. Né? E a última, eu falei um pouco, né? A gente vai ter que, e aqui a Câmara é fundamental, pode passar o próximo, é o último. Pode passar esse, depois eu volto se der tempo. Esse aí é meu último slide, vou ficar nele. A gente precisa lembrar que o plano diretor é uma lei dura, chata, como qualquer lei, né? Cheia de jurisdiceis, né? Difícil do leigo entender. Né? E aí eu queria de novo dar os parabéns à equipe do secretário do Desenvolvimento Urbano, que tem feito um esforço fantástico, como eu nunca vi antes, de tentar um pouco deixar ele, inclusive visualmente, mais tranquilo do leigo ver, né? Mas não é fácil, ela é uma lei. E para isso ela precisa de, eu já estou indo lá para o meu último ponto, né? Ela precisa ser acompanhada de revisões de outros marcos de regulamentação, porque senão vai ser imóvel. Né? O plano precisa ser instrumentado, e aí que eu acho que os próximos meses, né, com gente como a Rio,
Policy, Andréa, para falar de 3 aí de partidos diferentes que estão aí na pauta, né, da questão urbana, e outros tantos nessa casa, com a participação, né, da sociedade civil, vão ajudar a instrumentar, a tirar do papel, a aprofundar, porque tem que ir no detalhe, né? Senão a gente fica nas grandes intenções. E a lei, outras leis, né? Código de edificações precisa de uma revisão urgente, lei de uso e ocupação do solo está acompanhada de uma revisão junto de qualquer plano diretor, né? Então precisa ser feito junto, o momento é esse, né? Então, assim, existe uma panaceia aí, né, de jurisdições, todos eles antiquados, de um outro momento de cidade, e seria muito bem-vindo se esta casa aqui pudesse, nos próximos meses, aproveitar um momento interessante da revisão do plano, né, com tanta boa expectativa da sociedade sobre ele, para fazer esse pacote inteiro, que aí sim a gente começa, eu acho que sair das intenções gerais, que um plano diretor sempre terá, né, são gerais, para chegar no detalhe, né. Mas enfim, o primeiro item aí, eu vou passar um pouquinho lento, porque eu acho que ele merece esse aprofundamento. A compactação da cidade não é uma coisa banal, né? É assunto técnico, é assunto complexo, que merece ser comparado aos outros lugares do mundo para poder ser entendido, né? Porque se faz muita generalização perigosa, né? Existem densidades várias, né? Eu acho que o que está se falando mais aqui, que tem a ver com o alinhamento dos corredores de mobilidade, é densidade populacional, botar mais gente para morar ao longo aonde tem transporte de massa, né? E não construtivo, né? Porque são coisas diversas. Você pode ter uma enorme área construtiva, onde mora muito pouca gente, apartamentos gigantes. Não é a mesma coisa, longe disso, né? Outro grande erro que se faz é verticalização e densidade. E aí eu queria lembrar uma crítica que eu fiz, conversei com o Policy semana passada, semana retrasada, eu troquei e-mail com o secretário, troquei e-mail com o navio, cobrei do navio hoje de novo. Eu acho uma pena, na última hora, aos 44 do segundo tempo, ter se alterado algumas coisas relevantes. Uma delas foi essa, na aprovação da Operação Urbana Água Branca. Assim, eu sou um fã, né, de carteirinha, acompanhei desde o início, nascedor dela. Eu acho que ela vai mudar o paradigma de nós fazermos PPPs urbanos e nós fazermos operações urbanas nessa cidade no Brasil. Ela é fantástica, ela traz instrumentos inovadores muito qualificantes, mas ela trazia isso também. Pela primeira vez, né, através das portas, né, e outros instrumentos, você poder adensar sem verticalizar, ou verticalizar ao longo de alguns eixos, né, parametrizar um pouco o desenho urbano de cidade, né. Isso, aos 44 do segundo tempo aqui, perdeu-se, né. Mexeu-se um pouco nas cotas, mexeu-se muito no gabarito, né, as duas coisas juntas. Eu não estou fazendo questão de dizer que as duas coisas juntas, não é só, eu não sou contra a verticalização per se, óbvio, né. Nova York é fantástico, é muito vertical. Barcelona tem 341 habitantes por hectare, que é maior do que qualquer área desta cidade, fora favela, né? E tem 5 pavimentos na mente, né? Paris, Ida e Londres, Ida, né? Buenos Aires aqui do lado tem uma densidade muito maior que a nossa e não tem todo. Então é assim, eu acho que esse é um argumento bobo, falso, né? Inclusive, se foi alterado por pressão de mercado, é ignorância de mercado, né? Densidade construtiva, que é o que o mercado quer, não é a mesma coisa que fazer tudo, né? Então, eu queria, já entrei no último tema aí, que é o perigo da flexibilização do plano, né? Que é uma tendência que no Brasil ocorre, né? Basta ver o último, né? Tantas boas intenções e muito pouca coisa no papel. Os corredores são um exemplo clássico, né? Então, densidade é um tema que merece aprofundar muito nesta casa nos próximas semanas e meses, né? Densidade populacional tem que ser acompanhada de densidade de serviços e equipamentos, né? Uma cidade mais compacta é uma cidade dotada de infraestrutura, né? E, portanto, já estou indo no outro tema, né? Preparar o território. O poder público tem esse dever, né? De preparar o território para receber maiores densidades de gente, de prédios, portanto, populacional, construtiva, e dotá-la dos seus qualificativos, escolas, creches, equipamentos sociais, equipamentos públicos, né? Senão você vai ter uma puta densidade, desculpa,
sem a cidade estar qualificada e preparada para receber. Né? Então, assim, tem uma lição de casa aqui, que está por trás também, já estou entrando no outro tema, que é um pouco a gente colocar neste plano metas de governança e de acompanhamento do que o poder público tem que fazer nesta gestão, mas principalmente nas próximas, nesta e nas próximas. Né? Porque é isso, né? Se a gente preparar o território, suas infraestruturas, seus equipamentos, além, né, do que está super, muito bem-vindo, uma cidade com maior diversidade de uso, fachada ativa, incremento da diversidade, isso tudo está bom, estou indo adiante, né? Eu estou falando a partir do bom, já que o plano é, né? Comecei minha fala assim. Só faltou o penúltimo item. Então estou indo no tempo. Tenho 7 segundos ainda. Como todo mundo tem direito a um minuto extra. O meu penúltimo item eu acho importante, né? Eu até queria acreditar, o item não é só meu, é de gente de alguma. Adriana Levis, que é uma colega minha que está sempre nesta casa, dos poucos arquitetos que vêm sempre aqui, não é chato colocar na nossa agenda, debater, acompanhar o ano inteiro, né? E tem falado isso há bastante tempo, né? Uma pessoa que entende bastante disso. Eu emprestei esta fala porque é verdade, né? Eu acho que hoje uma visão inovadora, criativa um pouco das leis, do direito urbanístico, coloca isso e em diversos lugares do mundo isso tem ocorrido. O High Line, Nova York, que é um case que todo mundo comenta hoje, nasce disso, né? De uma visão inovadora da lei, de uma visão inovadora de uma operação urbana, uma mini operação urbana, onde se dá incentivo ao invés de cobrar, né? Em vez de taxar. E isso faz muita diferença para ter uma aderência mais poderosa do mercado, para qualificar e requalificar o ambiente. Então, usar um pouco a legislação urbanística como incentivo, né, à sociedade, ao empresariado, para que ele faça diferente os modelos e as tipologias, isso todo mundo quer, óbvio, né, nesta cidade. E acho que falei tudo. Depois, se tiver mais debate, a gente continua, mas eu acho isso, né? Eu queria passar essa mensagem. Eu sou otimista, né? Eu acho que o momento é interessante hoje, né? O meu dia hoje foi debater na cidade, eu acho mesmo. Eu acho que nós temos aí uma pauta na sociedade hoje, a cidade é a pauta. O empresariado, eu acho, não todo, mas grande parte, também está ávido por inovações, marcos regulatórios que possam ajudar a fazer essa cidade de uma maneira mais interessante, né? Eu tenho conversado, tenho trabalhado profissionalmente em consultorias, projetos urbanos com grandes players, aí, grandes incorporadores, e você vê que existe uma genuína vontade de fazer algo fora da caixinha do lucro imediato, mais do mesmo, né? Não são todos, talvez sejam ainda a minoria, mas são aqueles que vão ficar, eu tenho certeza, né? Tenho certeza absoluta, né? E obviamente nós temos aí gestores hoje que estão aí, fiz questão, comecei a minha fala elogiando muito, né? Meu colega, amigo Fernando, o atual secretário, no Bucho, nós temos um secretário com tanta erudição no comando executivo da cidade, né? Passando por esta casa aqui, gente como o Policy Net, que está todo dia debatendo como fazer uma cidade um pouquinho melhor do que essa que a gente tem. Era isso. Obrigado pela atenção.